fornecedor. Hoje vamos conhecer 12 medos que os donos de restaurantes têm de você. Sei que você deve ter lá os seus, mas hoje é dia de conhecer esses medos. E já vamos direto ao primeiro medo. O primeiro medo do dono de restaurante é a promessa. Na hora de conquistar o cliente, tudo pode. E na hora que o relacionamento começa a andar, as dificuldades começam a aparecer. Mas ainda assim, pode ter lá um consultor de vendas que vai dizer: não, na nossa empresa nada fica sem solução. A gente dá um jeito, fica tranquilo. Esta é a conversa do consultor de vendas. E por que será que ele faz isso se não é bem assim que funciona? Porque falta treinamento e responsabilidade acompanhada. E o que é isto? No treinamento de vendas, no treinamento de conhecimento do negócio, entre outras coisas, essa parte dos limites, elas precisam ser esclarecidas, O que pode e o que não pode ser feito. Evidente que há um esforço enorme, sempre haverá, para atender o cliente, mas tudo tem lá suas regras. Um exemplo inicial de treinamento, de regras, Eu posso dar desconto sempre que eu quiser. Os descontos, eles podem estar liberados no teu sistema operacional, mas ainda assim, que libera um desconto é conhecimento do objetivo do desconto. O que isso vai, de fato, favorecer o cliente e o que vai favorecer o negócio ou não prejudicar o negócio ou o próprio consultor de vendas. Esse é o limite. Desconto é uma ferramenta fundamental para qualquer tipo de negociação, mas tem que ser algo plausível, não pode ser por uma razão qualquer. Por exemplo, eu dei um desconto, senão eu ia perder aquela venda. Então tem que ser uma razão mais forte. Eu dei um desconto porque o cliente tem potencial, porque a venda até foi pequena, mas é um cliente importante, está em desenvolvimento, enfim, algo que justifique. Isso ele tem que ser validado por quê? Porque se não houver um parâmetro, se não houver uma razão que norteie essa tomada de decisão para dar descontos, vai chegar uma hora que o desconto acaba, e aí? Quando acabar, vai perder o cliente. E já é uma demonstração que ele está com o consultor de vendas só pelo desconto. O crédito também está dentro da promessa. Se ele é prometido, tem que ser em função de alguma regra existente. Evidente que em tudo há exceções, mas as exceções precisam ser combinadas, precisam ser autorizadas. Então, é impossível e vai dar problema lá na frente se for prometido uma liberação de um valor ou de uma condição sem ter esse respaldo para fazer isso. Então, aí seria só adiar um problema que vai estourar dali a pouco. E aqui vale fazer um parênteses que a ansiedade é algo que assombra o consultor de vendas o tempo inteiro. Então, o fornecedor que tem equipe, ou ele próprio, se ele é o responsável pela geração de receita, é um representante de algumas marcas, enfim, fornece para o food service, a ansiedade é evidente que faz parte da nossa vida de maneira geral, e em vendas ela é bem mais. Então tem que ter essas conversas sobre a ansiedade para poder minimizar, tranquilizar, disponibilizar as ferramentas e o entendimento do propósito, que daí fica melhor de ser administrado pelo consultor de vendas. E tudo isso para não perder um excelente cliente,
ou uma ótima venda, ou então, logo a seguir, perder um ótimo profissional também por falta dessa clareza aí de como é que funciona o seu negócio. É também interessante para o fornecedor rever a sua promessa, né, para esse consultor de vendas. Você será também que não prometeu que na sua empresa tudo é possível, tudo é permitido, o importante é vender. Então a clareza na hora que você se coloca, ela também é importante porque pode ser um reflexo do comportamento daquele profissional na hora de se relacionar, de estar ali no campo de batalha com o cliente. E aqui é uma outra consideração que norteia, né, essa condução de trabalho, que é a grande diferença entre ajeitar, né, dar um jeito e resolver. Quando a gente dá um jeito, a gente não garante, não tem garantia, a gente envolve várias pessoas ou vários processos, fica dependendo de terceiros, não tem controle e não sabe se no final aquilo dará certo ou não. E quando a gente resolve, a gente tem as ferramentas adequadas, a gente tem a permissão para agir, a gente tem apoio também das pessoas ou do processo. E no final a gente sabe, né, se a solução dada de fato foi resolvida. E todas as soluções devem ser sempre com integridade, né, corretas, que não prejudiquem a empresa que o consultor está, o cliente fundamentalmente, que é muito caro, né, perder um cliente e todo o processo que mantém aquele negócio. Então, desde o início, os jeitinhos eles precisam ser eliminados. E aqui vale uma dica também. Ao invés do consultor de vendas dizer eu não consigo um prazo de 30 dias, ele pode dizer o meu prazo é de 20 dias. Qual é a diferença que tem nesse jeito de falar? É extremamente sutil, mas quando você tira a palavra não, elimina a primeira agressividade. Segundo, elimina a imposição. Eu estou dizendo para você que é desse meu jeito aqui e não tem conversa. Isso enfraquece de forma grandiosa. E a segunda, eu devolvo de certa forma o poder para esse cliente. Ou seja, ele vai ficar com a sensação que ele conseguiu de você, do consultor de vendas, o máximo daquela solicitação que ele fez. Então, pequenos ajustes também facilitam essa conversa de desconto, de prazo, enfim. Então, coloque nos seus treinamentos, porque é uma coisa que funciona, essas ponderações sutis que dá segurança para o profissional, para o consultor de vendas e dá esse poder, né, que o cliente quer, ou pelo menos dê a ele a sensação que ele é que está no comando, que ele é que está no poder. O segundo medo de um dono de estabelecimento de alimentação é que você não o convide para conhecer a sua empresa. Claro, estamos falando aqui daquele cliente potencial, aquele cliente que vai comprar com uma frequência maior e talvez até num volume maior. Ele tem medo que você não o convide para conhecer o seu negócio. Esse conhecimento é importante por quê? Porque ele vai linkar isso com o seu negócio. Quer ver como é que você trata os processos, como é que tudo funciona? Então, é muito importante, crie uma agenda, né, combinada com todos, de preferência uma agenda online, que o consultor de vendas possa agendar, cada um possa olhar o que já está agendado e encontrar os seus horários, ter uma organização interna para receber as pessoas.
e apresente as pessoas responsáveis, ou as pessoas chaves que cuidam daquele setor, ou daquele andamento, ou daquela tarefa. Os profissionais da sua empresa precisam estar orientados para receber essas pessoas, receber com um sorriso, receber com naturalidade e com um acolhimento, né? Não pode ser aquela coisa mecânica, fria, ou simplesmente ignorar o cliente como se ele fosse ali um nada, né? Tem que ter boa vontade, energia boa para receber as pessoas. Afinal, a sua empresa é uma empresa vendedora, ou pelo menos deve ser. Uma empresa vendedora envolve todos os seus profissionais, independente das funções, porque cada pedacinho que aquele ser contribui ali no negócio é que ajuda a levar a empresa para o objetivo maior, né? Que é a conquista dos clientes, que é a manutenção da sua existência e por aí vai. Se o suporte da sua empresa não tem essa convicção que ele faz parte do sim e do não da venda, de nada vai adiantar. Então, os profissionais precisam saber aonde que está a sua, não de uma forma solta, mas saber exatamente o que o seu trabalho, a sua atividade, o que implica no sucesso do negócio. Isso é muito interessante de ser reiterado muitas vezes. Faça convites extensivos ao chefe de cozinha, nutricionista, envolva os decisores daquele processo de um restaurante, por exemplo. O ok dessas pessoas é muito importante e vai inclusive se propagar. Uma nutricionista, por exemplo, às vezes trabalha em mais de um estabelecimento. Aquele cozinheiro ou aquele chefe tem relacionamentos. Então, tudo isso é o melhor e maior cartão de visitas e de promoção do seu negócio que você pode ter, é as pessoas falando bem, né, dos produtos que você vende, do serviço que você oferece, como é que você se estrutura. E o que é fundamental nessas visitas é um local limpo, higienizado, organizado, mercadorias ok, sem poeira, sem sujeira, sem nada espalhado pelo chão, restos de embalagem, enfim. Se tem profissionais manuseando, se usam EPIs, por exemplo, que estejam em uso corretamente. E aqui o que são EPIs, né? Alguns até podem não lembrar, mas EPI, equipamento de proteção, é individual. Pode ser um capacete, pode ser uma luva, pode ser um calçado adequado, pode ser um casaco de frio se tem um frigorífico, por exemplo. E tudo isso é sinal de cuidado. Se cuida das pessoas, se cuida dos processos, vai cuidar das mercadorias que vai ser entregue naquele estabelecimento. E no caso dos equipamentos, esse fornecedor pode dar um show, né, colocando em funcionamento para demonstrar a qualidade, né, dos produtos, pode fazer parcerias aí com fornecedor de alimentos, pode fazer aí um bem bolado, e por que não? Né? O mundo hoje em dia cada vez mais utiliza a questão de parceria, para que seja um ganha-ganha para todos e impulsione aí os resultados das empresas. O cliente também observa como os funcionários são tratados. Se você trata, como eu digo, no relho, isso é uma coisa do tempo antigo, se você tratar mal, provavelmente esse profissional ele vai descontar em algum lugar, e provavelmente é nos seus produtos e nos seus clientes. Então, tratar bem as pessoas com educação, com respeito, com reconhecimento, com valor, isso vai refletir em manter os clientes e passar confiabilidade, né? E você aí não sofrer um efeito rebote
né, em função de um comportamento às vezes inadequado. Diga o nome das empresas que você já atende, isso ajuda a promover aí a sua marca, a dar mais confiança para o cliente também. Porém, certifique-se que realmente elas estão ativas, né, no seu negócio, comprando habitualmente, e que é uma boa ideia indicá-los, porque um cliente ele pode seguramente ligar, entrar em contato, enfim, visitar essas empresas para checar se aquilo que tudo que você está dizendo que você faz, que você oferece, se de fato acontece. Um outro medo, né, do fornecedor é quando as entregas elas não são realizadas em função da distância, por exemplo. Então, às vezes uma região está sendo construída, está sendo desenvolvida, então eventualmente não vai fechar uma carga, não vai ter aquele lucro inicial pensado, mas no processo de construção isso tem que ser tem que estar na conta, né? Então, até que desenvolva, até que consiga promover, enfim, tem que ter um bom plano. Ainda que nenhum plano sobrevive às vezes ao campo de batalha, mas é assim, construção de uma marca, de um nome no mercado que tem mais fornecedores, digamos assim, né? Então tem que ter uma estratégia para entrar nesse mercado e uma maneira de conduzir e não se queimar, digamos assim, naquele mercado. E muitas vezes essa reação da venda, que ela não é tão expressiva, não é tão alta, é justamente em função do medo, né, de apostar num fornecedor novo que pode daqui a pouco deixá-lo na mão e ele perder aquele relacionamento já lá construído anteriormente, né, por uma tentação nova e no fim ele vai acabar ficando sem os dois. Um outro medo terrível dos donos de restaurantes é com o horário de entrega. O horário de entrega é algo que o consultor tem que ter muita transparência aí na hora de colocar como é que é o funcionamento. Então, não existe, né, pelo menos hoje, 2022, não temos ainda uma instantaneidade em alguns mercados, em alguns momentos, né, principalmente para venda de mais volume, uma venda de produtos mais especializados. Então, a venda, na verdade, o cliente não está atrás do instantâneo, ele está atrás da certeza da entrega no horário combinado. E esse horário combinado tem que ser combinado antes, que era possível fazer. Exceções, elas existem, óbvio. Então, mas tudo tem que ficar muito claro. Se você pode entregar naquele período, naquele horário, então você pode. E se não pode, tem que dizer que não pode. Criar essa expectativa, isso só cria problemas assim terríveis mais adiante. E aqui vale a mesma dica da anterior. Ao invés de dizer, não, eu não posso te entregar nesse horário, o consultor tem que estar orientado para dizer, os meus horários, as minhas possibilidades são essas. Então, outra vez, você tira a agressividade da imposição e demonstra ali um esforço e uma organização também. O treinamento tem que ser, tanto de entregadores como do consultor de vendas, ele tem que ser o mais real possível, né? Que ambos possam visualizar a insatisfação ou o transtorno de um cliente sem mercadoria, por exemplo, num horário que ele está aguardando para produzir uma alimentação para aquele dia, né? Então, qual é a extensão de um não atendimento, de uma compra, de um serviço acordado, qual é o estrago que isso faz? Isso pode ser num serviço também, um equipamento que não está funcionando,
ou que não está gelando, ou que não está esquentando, depende do equipamento. Então, são funcionários parados, é uma atividade que é todo um processo, é caro, vai chegar em determinado horário, o cliente daquele, né, o consumidor final que vai até aquele estabelecimento não vai ter o atendimento habitual por conta de um fornecedor. Então, esse seu cliente pode perder os clientes dele lá na ponta e vai causar uma insatisfação tremenda. Tudo que acontece com o cliente vai acontecer com o fornecedor também, porque aquele cliente também vai propagar aí para muita gente que o atendimento foi péssimo, foi ruim, enfim, que teve prejuízo, e no final todos perdem com aquilo que não é combinado. E lembrando sempre que o combinado não sai caro. Aqui um outro medo terrível dos donos de restaurantes é com a falta de produtos. Eu fiz um vídeo falando sobre ficha técnica, o card está aqui em cima, e tem tudo a ver com esse assunto, né? Porque a ficha técnica, a partir do momento que o consultor de vendas ele tem conhecimento e ele depois vai passar isso para a sua área comercial, para o seu coordenador, para o seu gestor, para o setor de compras, isso dá inteligência para o negócio nas suas aquisições, na prevenção de uma eventual falta de inovação, enfim, dá todo o respaldo para que não chegue a falta de produtos, não respingue lá no cliente. Em algum momento isso é inevitável, porque talvez, às vezes não depende só do fornecedor. Às vezes há uma falta de matéria-prima, há uma falta, uma escassez, né, ainda maior, em função de algum problema mundial, como a guerra, por exemplo. Então, se o compra souber com antecedência, souber as particularidades, as necessidades de determinados clientes, ele pode se organizar não só para aquele cliente, mas para os clientes que têm, são nichos iguais ou muito parecidos, né? Ou têm necessidades muito semelhantes. Então, a falta de produto, ela é um esforço do negócio, né? Não depende, às vezes, só de um comprador. Toda vez que faltar produto, o comprador compra. Mas como assim? Quanto de produto? Né? Não vai comprar produto para os produtos vencerem. Então, a gestão de compras, ela precisa demais dessa linha, né, de duas mãos aí de comunicação do consultor de vendas que está em contato com o cliente, da indústria, do mercado em si. Regras: se o cliente não está, vai deixar a mercadoria no vizinho, deixa no corredor? Claro que não, né? Nada disso pode, mas isso tem que ser dito e isso tem que ficar claro. Qual é a vestimenta desse profissional de entrega, se está ok, se ele está identificado, se tem um crachá, por exemplo. A educação é super importante também, se ele está com calçado adequado, se os profissionais que estão ali, os ajudantes, eles estão autorizados dentro daquela parceria ali, por exemplo. Então, tudo tem que ser neste sentido protocolar, tem que ser contratual. É assim que funciona. Aí cria o dia da logística, onde você, fornecedor, é que tem que demonstrar para o seu parceiro de entrega como é que as coisas devem funcionar. Aqui também, às vezes, ele normalmente já tem uma experiência no mercado, ele vem lá da empresa B, mas na empresa B funcionava de determinada maneira. Chegou no seu negócio, tem que ter conhecimento do seu funcionamento, para que você proteja aí a sua marca, o seu nome. As questões de documentação também desse veículo tem que estar ok. Alguns podem pensar, nossa, mas isso é óbvio. É óbvio, mas às vezes acontece que não é bem assim na prática. Um outro
pavor, né, do dono de restaurante. É na hora da conferência das mercadorias. Ainda que em alguns momentos o cliente não quer conferir porque ele está com pressa e, enfim, e outras vezes quem entrega também está com pressa de fazer a próxima entrega. Então, isso tem que ser reiterado pelo consultor de vendas, que isso vai acontecer. Haverá momentos de conferência e é bom para todos, né? Então, para não haver insatisfação, devolução, desconfianças também, eventualmente pode ter uma mercadoria variada, enfim, tudo tem que ser resolvido naquele momento que está sendo feita a entrega. Pode acontecer muitas vezes, por uma falha da indústria, essa mercadoria já vem com essa avaria, ou pode chegar a caixa com 12, mas tem 10. E não é nenhum problema do fornecedor, não é nenhum problema de quem está entregando. Mas se as coisas não são esclarecidas naquele momento, a culpa de quem é? Do fornecedor. E aí o entregador vai chegar naquela empresa, de quem é a culpa? É do entregador. E aí vai virar uma bola de neve só de culpas. Mas por que não foi seguido o protocolo? Qual é o protocolo? Conferir. E a questão não é ter problemas. A questão é como evitar esses problemas e, se eles acontecerem, qual é o procedimento? Como é que é resolvido isso? Como é que evita-se que eles se repitam, principalmente? Cada processo precisa ser um aprendizado para uma melhoria contínua. E não acho que todos sabem o que tem que ser feito. Às vezes existe uma tendência do rapidinho, ou não vamos falar nesse assunto, que isso é uma coisa tão óbvia, tão simples. E às vezes é justamente aonde não acontece, é no simples, não é nas questões mais trabalhosas, mais sofisticadas. É na condução do dia a dia, é na simplicidade que é deixado de lado, e é aí que começam os problemas. E essa questão é muito interessante, colocar isso na forma de protocolo, de documento mesmo, com os medos dos clientes. Eu falei sobre esses, mas cada negócio tem as suas particularidades. Você deve ter uma incidência, ou ainda que eventualidade, ele deve ir para esse documento para quê? Para evitar, criar um processo que evite, né, o transtorno, a insatisfação e a perda do cliente. Isso é uma proatividade crucial. Inclusive, esse protocolo ele pode estar evidenciado até por nicho, né? Indicando às vezes a particularidade de determinados nichos. Que, por exemplo, em hospitais, qual é o comportamento para entrega num hospital? Normalmente tem um setor muito específico de recebimento. Isso tem horário. No determinado cliente, normalmente são entregas de volume, e esse volume tem que passar por uma garagem, vamos supor, e essa garagem tem X altura. Qual é o veículo que eu posso mandar para aquele cliente para fazer aquela entrega? São detalhes, mas são detalhes que eles acontecem. Não estou falando aqui do nada, garanto para vocês que eles acontecem. Então, todas essas questões, elas devem estar previstas para fazer uma entrega com satisfação. E de onde é que sai essa informação? Do consultor de vendas. Esse retorno, mas ele tem que ter isso presente, né? De perguntar para o cliente se ele deve observar, se ele tem que considerar, se ele precisa avisar que existe algo, né, que não é comum, enfim, é pontual. Um outro medo dos donos de restaurantes e estabelecimentos de alimentação é a
comunicação ou a falta dela. Melhor dizendo, é a falta dela. Quando eles procuram aquele fornecedor, em qualquer setor que ele queira resolver algo e ele não obtém retorno. Isto é péssimo. Isso irrita o cliente e ele é capaz muitas vezes de deixar aquela empresa que ele normalmente é atendido por causa da falta de retorno. Às vezes uma mercadoria que era para ter chegado, sei lá, de manhã e já é 7 da noite e não chegou ainda, e ele tem que preparar o jantar, como é que fica esse cliente? Então, os problemas eles vão acontecer porque vivemos num mundo com uma série de interferências. Agora, aconteceu o problema, o cliente tem que ser comunicado. Vou atrasar, não vai ser possível entregar, houve um problema aqui, caiu, sei lá, uma barreira, tem uma fiscalização, tudo que puder, se puder, tira foto, manda vídeo, documente as situações e seja transparente. É melhor dizer a verdade que consegue ter aí o respeito do cliente, a confiança do cliente, do que enrolar, mentir. Isso é terrível e não funciona. E aqui só acrescentando na questão do suporte, já dê para o cliente, olha, se houver um problema em relação a essa situação, você deve proceder desta forma. Se acontecer alguma coisa em relação a isso, é desta forma. Isso se for passado antes, é esse um dos maiores desejos do cliente, é ter isso já certinho na hora que começa o relacionamento. Então, se é ele que está dizendo isso, por que não fazer tão fácil? E prepare o seu time interno para ter essa disponibilidade, né? Porque às vezes as pessoas podem entender que um cliente está sendo chato, está reclamando, e aí isso aí daí é um papo para outro vídeo. Mas a equipe interna tem que estar preparado para atender, resolver. Mesmo que você seja um pequeno fornecedor, um dia você será um médio e, quiçá, um grande fornecedor. Então, exercite o que é preciso ser feito quando você é pequeno. Quando você chegar lá no topo, você já terá exercitado, passado por tudo e aprendido. E uma outra questão que os internos devem estar orientados é não descartar o cliente. Por exemplo, ele entra em contato com uma empresa, com fornecedores, se eu quero falar, queria o telefone do financeiro. Ah, tá, o telefone tá no site. Ah, eu quero saber uma informação de um produto, tá lá no site. Então, isso é péssimo, é a mesma coisa que dizer para o cliente, te vira, né? Ah, eu gostaria de resolver tal coisa. Isso é com o vendedor, isto é com o consultor. Isso foi um problema do entregador. Ninguém assume, pega para si, né, aquela dificuldade que está havendo naquele momento para dar um encaminhamento e resolver. A recepção é muito importante, a recepção de um problema. Às vezes não é aquela pessoa que tem o poder de decisão, não é com ela, não foi com ela, ela não é a responsável direta, mas ela é a pessoa daquela empresa. Então tem que entender, aqui está em jogo a existência dessa empresa, o meu trabalho. Tudo entra em jogo quando a gente se relaciona com o cliente. Então esse exercício aí tem que ser constante. E uma outra, olha que é a ironia, né? Uma outra coisa que às vezes os vendedores, os consultores, eles têm o lado bom e têm o lado ruim. Normalmente o consultor de vendas só pensa no lado bom, quando tem o relacionamento com o cliente vira amizade. Então, o lado bom é a amizade mesmo, é ter facilidade de acesso àquele cliente, de conversar.
Mas às vezes as conversas não interessam para a atividade em si. Às vezes é 1 segundo, 10 segundos de falando sobre produto, sobre serviço, sobre como pode atender melhor, enfim, e 20 minutos sobre o jogo de ontem, sobre a novela de ontem, sobre a minissérie, sobre não sei o quê. E aí a coisa se perde. Quando você quer pegar o cliente para conversar sério, não vai conseguir mais. Porque passou do ponto. Passou do ponto. Você, o consultor, melhor dizendo, já não gerencia mais aquele relacionamento. E às vezes é um excelente cliente, um potencial incrível, mas eu diria que já está envolvido ali na questão da amizade e não vai rolar nada mais. E aí, às vezes, tem que tomar decisões, né? E uma das coisas que movimentam, às vezes, esse negócio é o acompanhamento, saber quem são os clientes potenciais e ter acesso a esses clientes. Isso é muito interessante. Tirei da ordem, né? Mas aqui é um outro medo dos donos de restaurantes e de estabelecimentos de alimentação, é o entendimento, às vezes, de um pedido errado, de um produto errado, e tudo começa pela coisa mais simples, que é a confirmação. Confirmação é algo que é simples e resolve tudo. Se você enviar um pedido pelo WhatsApp, aí fica mais fácil, porque a confirmação e a conferência depende mais do consultor de vendas. Mas ainda assim, ele deve procurar observar se não está sendo solicitado algo que não é comum ou uma quantidade exagerada. Então, acho que vale a pena ajudar o cliente e chamar atenção em relação a isso. E a outra questão, se for por telefone, tem que repetir esse pedido, tem que criar mecanismos de conferência, através de um e-mail, de uma mensagem, para que ele devolva com ok. É muito comum, é extremamente comum. Às vezes o cliente está desligado e às vezes o consultor de vendas também está desligado. E o que salva nisso tudo é o processo. Qual é o processo? Confirmar. Confirmar como? Aí cada um tem que achar os mecanismos de confirmação que são mais adequados, mais viáveis. Então, quantidades, marcas, valor, tudo deve ser detalhado. Pode dar um pouquinho mais de trabalho antes, mas evita um transtorno gigantesco. Né? E hoje tem maneiras de confirmação online, então quer dizer, não há motivo para não fazer o que deve ser feito. E não menos importante, quando o consultor de vendas começa a atender um determinado cliente, ainda que ele não tenha tempo, não tenha parar para conversar com o consultor e dizer tudo que ele gostaria, tudo que ele, enfim, tudo sobre o negócio dele, esse esforço de conhecimento para aquele cliente potencial tem condições de desenvolver é trabalho do consultor de vendas. Só que ele, para fazer isso, não pode fazer de uma forma aleatória. Ele tem que ter uma ferramenta, né? Ele tem que ter uma inteligência de comportamento já previamente definida, como é que ele chega a determinadas informações, que informações são essas e qual é o motivo, por onde ele pode começar, onde é que ele armazena tudo isso, como é que ele organiza. Então, hoje em dia, para atender um mercado, não basta saber dar preço. Dar preço apenas é tirar pedidos. Que isso é uma consequência lá no fim da fila. Antes é preciso ter um atendimento que realmente se sobressaia em relação ao mercado. Você com certeza sabe que não é o único. Então, realmente tem que ter um atendimento que se diferencie.
Então, eu diria que use os seus olhos, né? E use os olhos virtuais para poder ter na mão dados e informações que possam transformar o atendimento em resultado, em venda, em satisfação dos clientes, em mais clientes atendidos, mais soluções resolvidas e o seu negócio, mesmo que pequeno ou médio, enfim, possa aí ter o seu lugar ao sol. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenha sido útil para você e nos vemos aí no próximo vídeo.